Olá a todos, esse é o Serviço em Foco, um programa da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O ambiente de vendas no Brasil está aquecido e em transformação. Essa realidade reforça a importância estratégica desse mercado para a economia brasileira. Sustenta a criação de empregos e motiva um esforço contínuo de inovação e capacitação nas atividades de venda. Paralelamente à expansão das vendas propriamente ditas, o Brasil conta com um mercado robusto de empresas que prestam serviços de apoio à atividade comercial. Essas incluem consultorias de vendas e marketing, agências de inteligência de mercado, fornecedores de software CRM BI e empresas de treinamento e capacitação em vendas. E o foco do programa de hoje é vendas. Vamos falar sobre como vender o seu negócio e quais os serviços que mais apoiam o setor de vendas. Você vai conhecer os serviços dos sindicatos empresariais, uma empresa que sabe tudo sobre vendas. Vamos ver os cursos oferecidos pelo Senac para o setor e também as dicas de venda para o mercado B2B, como especialista no assunto. Agora, no Serviço em Foco. Para início de conversa, toda empresa é uma empresa de vendas. Seja um produto ou um serviço, você precisa vender. E para começar o programa, vamos conferir algumas dicas práticas para a sua empresa de serviços vender ainda mais. Primeira dica: divida bem as funções do seu time. Deixe claro quem vai atrás dos novos clientes e quem cuida dos que já estão em casa. Cada um foca no que faz melhor e as vendas só tendem a crescer. Desenhe o seu funil de vendas. Mapeie as etapas: prospecção, qualificação, apresentação, proposta, negociação, fechamento e pós-venda. Acompanhe os indicadores de cada etapa. Implemente um CRM. Evite a perda de oportunidades. Existem diversas ferramentas no mercado que ajudam a organizar contatos, acompanhar negociações e analisar o desempenho. E lembre-se, CRM bom é CRM preenchido e acompanhado desde o início. Desenvolva roteiros e materiais de apoio. Tenha apresentações comerciais e propostas padronizadas. Isso garante consistência na abordagem e uma grande economia de tempo. Integre marketing e vendas. O marketing deve gerar leads qualificados para o time comercial. Use conteúdos educativos, anúncios e estratégias para atrair clientes em potencial. Estabeleça metas claras e comissionamento inteligente. Defina metas por vendedor, canal ou serviço. Crie um plano de comissões que estimule o desempenho sem prejudicar a margem de lucro. Tenha um processo de follow-up eficaz. A maioria das vendas exige vários contatos. Tenha um fluxo de follow-up claro e automatizado para não perder oportunidades por falta de acompanhamento. Pessoal, você sabia que o KNAI de promoção de vendas está entre os que mais concentram empresas no Brasil? Pensando nisso, o nosso próximo quadro mostra um caso inspirador de uma empresa que entende tudo de vendas. Dá uma olhada. A Scient ajuda empresas B2B que faturam mais de 50 milhões de reais a estruturarem seus processos de crescimento por meio de 3 grandes vertentes. Então, a gente tem primeiro a vertente de educação, onde a gente tem uma certificação de go-to-market e agora a nossa principal aposta e o produto que está em lançamento é a nossa certificação de engenheiros de go-to-market. O que são engenheiros de go-to-market? São os profissionais que, alavancados por inteligência artificial, vão fazer o que os times de marketing, vendas e pós-vendas faziam, ou fazem até hoje, mas que vão passar por uma transformação profunda e fazer com que essas empresas habilitem ganhos massivos de produtividade através de metodologias de vendas alavancadas por inteligência artificial. O motivo pelo qual a gente traz o termo go-to-market e não traz só marketing vendas é porque, ao longo dos últimos 10 anos, essa disciplina de como constrói receita dentro das empresas, ela evoluiu bastante. Então, antes, a nossa maior preocupação como empreendedores era vender o máximo que a gente pudesse. Só que conforme o mercado foi se desenvolvendo, a gente percebeu que reter o cliente é muito mais importante do que você vender. Então, em nome de criar um modelo que permitisse retenção de clientes, é que a gente unificou essa compreensão em go-to-market. Então, definindo o go-to-market é quando a gente une as disciplinas de marketing, vendas e pós-vendas para levar um produto ao mercado de forma iterativa e focando no sucesso do cliente. O que as empresas no Brasil vão ter que mudar para conseguir se adequarem à era da inteligência artificial, Os vendedores, como nós conhecemos hoje, vão ser alavancados por inteligência artificial, vão ganhar muita produtividade e vão conseguir fazer muito mais do que eles fazem hoje.
Por quê? A maior parte do trabalho de um vendedor tem um caráter manual. Você tem que prospectar, você tem que pesquisar, você tem que mandar mensagem, você tem que fazer follow-up, você tem que fazer reunião, você tem que juntar as anotações da sua reunião, você tem que fazer propostas, você tem que preencher CRM, você tem que fazer contrato, você tem que editar propostas, você tem que fazer mais reuniões para convencer outras pessoas da empresa. Você percebeu que tem várias dessas coisas que eu estou falando aqui que são profundamente manuais e são passíveis de automação? Pois é. Hoje em dia, com inteligência artificial, a gente vai viver uma onda muito grande de automação e que vai permitir que os vendedores consigam fazer muito mais coisa do que antes eles faziam. Vou te dar um exemplo. O vendedor gasta 30% do tempo dele preenchendo CRM. Hoje, qualquer reunião que a gente entra tem uma inteligência artificial. Seja a inteligência artificial do Google, da Microsoft ou uma que você coloque, né? Essa inteligência artificial está transcrevendo a reunião, entendendo o que o seu cliente está falando e consegue automaticamente jogar essas informações para o CRM. De cara, salvando 30% do tempo do vendedor. Um vendedor que vende para grandes empresas gasta mais ou menos 4 horas fazendo uma pesquisa antes de iniciar um processo de prospecção. Porque ele tem que entender o que está acontecendo na empresa, quem são todas as pessoas que vão participar do processo de compras, quais são as notícias mais relevantes e tudo mais. Hoje em dia, com uma ferramenta como a Perplexity, você consegue mudar esse cenário de 4 horas para 9 minutos. Então a nossa compreensão é que esse cargo que foi criado por essa empresa chamada Clay, que inclusive está sendo um dos cargos que as grandes empresas que mais crescem no mundo estão mais contratando, como por exemplo a própria OpenAI, dona do ChatGPT, tem várias dessas vagas abertas, como a Brex, aquela empresa feita pelos brasileiros que vale 12 bilhões de dólares, como o Notion, Stripe, Webflow, Cursor, que foi a empresa que cresceu mais rápido na história da humanidade. Esse ano, a empresa atingiu de 0 a 100 milhões de dólares de receita em 8 meses, usando essa lógica, esse tipo de lógica, né? A Cursor, que é uma outra empresa que fez a mesma coisa, só que em vez de 8, fez em 12 meses. Né? Então a gente teve, pela primeira vez na história da humanidade, empresas indo do 0 aos 100 milhões de dólares em meses. E isso só foi possível por conta da alavancagem que a inteligência artificial está permitindo que essas empresas tenham. Então a nossa principal aposta para de hoje até 2027, que é quando a gente vai ter provavelmente uma inteligência artificial que é 30 vezes mais inteligente do que o ser humano mais inteligente do mundo, é que o cargo de engenheiro de go-to-market vai unir 3 grandes habilidades. Claro que vendas, que a gente está trazendo aqui de maneira um pouco mais abrangente, como desenvolvimento de negócios, né, ou business development em inglês. Operações de receita, que é a parte de RevOps, que a gente fala o termo em inglês porque é como os cargos chamam realmente, tá? Essa parte de RevOps é como os processos devem ser estruturados, qual estratégia deve ser implementada, como que a gente garante treinamento do time, como que a gente garante consistência nos dados. E por último, a parte de engenharia de produto, ou em inglês, Product Engineering, que é para a gente conseguir fazer com que os próprios engenheiros de go-to-market, em vez de serem as pessoas que entram lá em contato com o cliente, falam com o cliente, etc., eles desenvolvam sistemas que automatizem boa parte desse trabalho e permitam que, ao automatizar esse trabalho, esses ganhos de produtividade aconteçam e o cargo, como nós conhecemos hoje, vá sendo alterado ao longo do tempo. É inspirador ver como boas estratégias podem transformar uma empresa e vender muito mais. Com certeza, Fábio. Mas para chegar nesse nível de excelência, é fundamental investir em capacitação. Ter um time preparado pode ser o diferencial entre fechar uma venda ou perder um cliente. É aí que entra o Senac, que oferece cursos de formação e aperfeiçoamento profissional para quem trabalha ou quem quer trabalhar com vendas. Tem cursos para todo o perfil, desde operador de telemarketing, passando por representante comercial, até inteligência emocional em vendas. Vamos ver? A área de vendas é muito rica, né? Muito multifacetada e isso se reflete no nosso portfólio do Senac para esse segmento. Então, a gente tem cursos específicos ali da área de aprendizagem, né? Então, que é em qualificação de serviços de vendas. A gente tem formações para vendedor mesmo, para representante comercial. A gente tem até um tecnólogo em gestão comercial.
E a boa notícia é que a gente agora tem o Senac Empresas. Então é um site onde o Senac oferece uma série de cursos de forma totalmente gratuita ao empresário e a seus empregados, né? Então basta você chegar no site, que é o empresas.senac.br, e lá você vai ter acesso a uma série de cursos, a um portfólio bem amplo, inclusive no setor de vendas. Então a gente tem varejo 360, negociação em vendas, inovação e novos modelos de negócio. Então é um portfólio amplo que capacita gratuitamente empresários e empregados desse segmento. A essa altura do programa, já deu para perceber que o mundo de vendas engloba muita coisa. Com certeza, pessoal, exige técnica, planejamento, estratégia e principalmente relacionamento. E se tem alguém que entende muito bem disso, é o nosso convidado do quadro de hoje. Posso ajudar. Alexandre Chiacchio é especialista em vendas B2B, tem mais de 25 anos de experiência na área e vai compartilhar com a gente dicas valiosas para quem quer vender mais e melhor. Vamos ver? Qualquer pessoa pode iniciar sua carreira como vendas B2B. Eu não era um expert em vendas B2B. Isso foi construído ao longo do tempo, né? Mas tem um detalhe que é fundamental para o vendedor B2B. Alguns, aliás, né? Primeiro, ele tem que conhecer muito bem o segmento onde ele atua, o setor que ele atua. Ele tem que conhecer muito bem a organização que ele atua. Ele tem que conhecer muito bem os produtos e os serviços e quais são os benefícios e vantagens que esses benefícios podem conferir aos seus potenciais clientes. Ele tem que saber isso muito bem, porque só assim, no final das contas, que é o caminho inverso, ele vai conseguir saber qual o valor percebido daquilo que ele está oferecendo. Mas, além disso, o vendedor tem que ser um estudioso. E muita gente fala assim, o vendedor não estuda. Estuda. Então, o vendedor que estuda, você vai ver que ele é um vendedor de alta performance. E o estudo faz parte da vida de todo mundo. O vendedor ele tem que se apropriar de múltiplos conhecimentos. Você imagina que um vendedor, quando chegar numa empresa, e ele trabalha numa empresa de serviços, para ele oferecer uma solução, ele tem que gerar, às vezes, durante essa reunião, vários insights. E tem que ser criativo. Como é que ele vai conseguir gerar vários insights e ser criativo se ele não tem muito conhecimento prévio? Se ele não tem uma sólida educação, se ele não lê muito, se ele não tem esse conhecimento que a gente acabou de falar, da onde ele atua e como é que a empresa dele funciona e seus produtos e serviços. Que aí ele consegue fazer essa união de coisas junto com as necessidades que o cliente tem, com os desafios que os clientes têm, e aí ele consegue gerar insights e soluções criativas para endereçar aqueles desafios do cliente. Dessa forma, você se diferencia automaticamente dos demais profissionais. Porque o cliente vai dizer, nossa, ele entendeu o que eu preciso, ele entendeu como a solução dele pode endereçar isso e entendeu que os resultados decorrentes dessa solução para a minha organização vão me fazer produzir melhor, ter mais resultados de receita, economizar, ou seja, reduzir meus custos, ou seja, ele vai resolver problemas daquela organização e que acontece em todos os locais. Mas ele precisa ter essa preparação. Sem isso, ele não consegue. Se ele seguir nessa trilha, ele vai ser um vendedor B2B de alta performance, não tenho dúvida. Na média, os profissionais recebem em torno de 18 a 20 mil reais por mês, já incluindo a remuneração variável. Mas esse montante pode ir a uma média de 30, 50, 60, 80 mil reais por mês. Vai depender muito do setor de atuação, do apetite e da experiência que esse profissional de vendas tem. Você imagina um profissional de vendas que vende um determinado serviço ou produto e ele recebe 1,5% de comissão. Baixinho, né? Pouquinho. Mas você começa a falar de programas no valor de 10 milhões. Programas que ele vende, soluções que ele vende no valor de 30 milhões. Que você vai encontrar lá no meu livro, de fato, isso realizado. Com provas que saiu em todos os jornais, inclusive, de contratos, e inclusive com os valores desses contratos publicados. Então, você imagina, é 1,5% de um contrato de 30 milhões de reais. 1,5% de um contrato de 100 milhões de reais. Então, você imagina, ao longo de um ano ou ao longo da sua carreira, você vai ter vários contratos que podem ser superiores a 1 milhão de reais e vários tiros enormes, que são esses de 30, 100 milhões de reais. Obrigado, Alexandre. É uma dica melhor que a outra. Eu tenho certeza que essas informações serão muito úteis. E por falar em reconhecimento,
Chegou a hora de abrir espaço para quem valoriza um bom atendimento e sabe elogiar quando é bem tratado. É isso aí. Bora ver o que o pessoal tem a dizer no nosso próximo quadro? Elogia aqui. O que te faz ter uma decisão de contratar um serviço? Então, com certeza, primeiro é o atendimento, né? Quando você recebe, você é bem recebido e o oferecimento na qualidade de serviço. Preço, disponibilidade e, logicamente, o atendimento é tudo hoje em dia, né? É uma série de conjuntos, né? O preço, sim, mas aí, entre o preço é uma controvérsia, né? Você tem que ver se o barato não vai sair caro, enfim. A qualidade do serviço é o mais importante. A indicação, ele te passa, no primeiro momento, uma segurança, porque é alguém que você confia, que já teve um contato com aquele produto e teve satisfação. Bom atendimento em primeiro lugar, né? Eu acho que a gente quer sempre ser bem atendida. E outra coisa que é fundamental é a explicação do vendedor. Então, os vendedores têm que estar muito bem preparados para me captar. A forma que eles fazem a propaganda do produto. E quando não mentem, porque tem muitos que fazem a propaganda e quando chega na hora é enganosa. Mas tem muitos que fazem uma boa propaganda, então dá para você fazer uma boa venda ou uma boa compra. Além da representação sindical e apoio jurídico que fornecemos a todos os nossos associados e representados, caminhamos junto com todas as entidades classistas da nossa cidade. A principal vantagem que temos atualmente é o cartão Sindbank, cartão de bandeira própria, não cobramos taxas, não cobramos anuidade. Temos mais de 1.000 lojas credenciadas e mais de 6.000 usuários. Nós temos um trabalho constante de divulgação nas mídias digitais. O cadastro do Sindbank, ele é rápido. Você pode solicitar o nosso cartão através do nosso site. Como acertamos muito bem a CCT, a Convenção Coletiva, nós temos diminuído muito os problemas dos associados. Oferecemos também plano de saúde e com isso, toda vez que nós sentimos alguma dor do empresário, nós buscamos uma solução. É um privilégio fazer parte de um sistema como a FEComércio e a CNC. Isso nos dá uma tranquilidade, uma segurança para poder empreender em nossa cidade. Com a parceria CNC e FEComércio, cada vez mais estamos desenvolvendo a nossa região. E se você quer saber quais serviços disponíveis para você e sua empresa, procure a federação ou o sindicato empresarial que te representa. É verdade, o apoio das federações e sindicatos empresariais faz toda a diferença para o sucesso do seu negócio. Hoje a gente viu que vender vai muito além de oferecer um serviço. É entender o cliente, se comunicar bem, construir relações e entregar valor de verdade. E o mais legal é saber que tem muita gente boa por trás disso. Empreendedores, profissionais, consultores, educadores. E a gente está aqui para contar essas histórias. No próximo programa a gente volta com novos temas e, claro, com muito foco nos serviços. Tchau, tchau, pessoal!